Olá pessoal, vou fazer o resumo da aula de hoje, do capítulo 5, frente A. Mas antes, para conectar o fio da meada, eu vou retornar um pouco para falar dos movimentos. O movimento que a gente estudou antes, movimento uniforme. Para o movimento ser uniforme, é considerado que a velocidade é constante e diferente de zero. Se a gente for ver no gráfico da velocidade no movimento uniforme, a velocidade mantém sempre a mesma à medida que o tempo passa, porque a velocidade é constante. Então, quando a gente tem um gráfico da velocidade no movimento uniforme, a área desse gráfico vai ser o meu ΔS, minha variação do espaço. Por quê? Quando eu vou calcular a área, eu vou fazer um lado vezes o outro. Então, vai ser tempo vezes velocidade. E da equação da velocidade, eu sei que o espaço é igual a velocidade vezes o tempo. E velocidade vezes o tempo aqui, ele me dá a área. O gráfico do espaço no movimento uniforme, você percebe que se tem velocidade, à medida que o tempo vai passando, o espaço vai mudando. Então, se o espaço muda, eu posso construir uma equação, uma função do espaço no movimento uniforme. E essa função, ela me diz o espaço final, se eu souber meu espaço inicial, a velocidade que eu estou e o tempo que eu estou nesse percurso, nesse movimento. Essa é a equação do espaço no movimento uniforme. A variação do espaço no gráfico vai ser igual a tangente, porque se eu tenho um ângulo aqui, cateto oposto sobre cateto adjacente é a minha tangente e espaço sobre ΔT é a minha velocidade. Então, a velocidade é a tangente. No movimento variado, é diferente. A velocidade já não é constante, a velocidade muda. E a única coisa capaz de mudar a velocidade é a aceleração. Então, fica claro que existe aceleração nesse movimento. Se a aceleração for constante, a velocidade muda de forma regular. Então, o movimento é chamado de movimento uniformemente variado. Se a gente for ver no seu livro, na página aqui, o que é um movimento uniformemente variado? Está vendo que à medida que o tempo passa, a sua velocidade vai mudando, vai aumentando. Então, eu posso ter uma função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. Conhecendo minha velocidade inicial e sabendo a aceleração, eu consigo determinar a velocidade final num determinado instante, tempo. Então, essa é a equação da velocidade no movimento uniformemente variado. Lembrando que no movimento uniforme não tem equação da velocidade, porque a velocidade é constante, entendeu? Mas aqui tem a função horária da velocidade, que é V igual a V0 mais AT. Analisando os gráficos, eu posso também saber que velocidade é igual a espaço sobre o tempo. Então, se eu posso calcular meu espaço é igual a velocidade vezes o tempo. E quando eu tenho velocidade vezes o tempo aqui no gráfico, eu tenho a área. Então, a área vai ser igual ao meu ΔS no gráfico de velocidade e tempo. Mas também eu posso do gráfico tirar a minha aceleração. Por quê? Eu sei que a aceleração é velocidade dividido pelo tempo. A velocidade no gráfico vai ser meu cateto oposto. E o tempo, meu cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente é igual a tangente. Então, eu posso dizer que a tangente desse ângulo vai ser igual à minha velocidade. Ok? E também posso calcular o espaço de novo igual à área também, tá vendo? Só que a área nem sempre vai ser a área de um triângulo. Às vezes é a área de um trapézio. Por exemplo, nesse gráficozinho aqui, você percebe aqui, esse gráfico tem base maior, base menor
e a altura. Se eu fosse calcular a área desse gráfico, seria por um trapézio, que é base vezes a altura dividido por 2. Então, quando a gente vai calcular a área de um gráfico de velocidade e tempo, a gente tem que analisar que tipo de figura geométrica esse gráfico forma. Muito bem, essa foi o resumo da nossa aula. Na próxima aula a gente continua sobre a função horário do espaço no movimento uniforme. Você não pode esquecer que a função horária da velocidade no movimento variado é igual. A velocidade final vai ser igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Ok? Muito obrigado. Tchau, tchau.